Gênesis capítulo 12. Abraão e Sarai. O Eterno disse a Abrão: Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abraão partiu dali como o Eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã. Tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra são e salvos. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra a seus filhos. Então, Abrão edificou um altar no local em que o Eterno havia aparecido. Dali, ele seguiu para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda entre Betel a oeste e Ai a leste. Ali, ele construiu um altar e orou ao Eterno. Abraão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Neguebe ao sul. Então, aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abrão teve de mudar para o Egito, porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai: Olhe, nós dois sabemos que você é bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: Ah, então essa é a mulher dele, e vão me matar, mas deixarão você viver. Faça-me um favor, diga a eles que você é minha irmã. Por sua causa, eles irão me receber bem e me deixarão viver. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abrão deu-se muito bem. Adquiriu ovelhas, gado, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos em grande quantidade. Mas o Eterno o puniu com muito rigor, o Faraó, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. Então, o Faraó mandou chamar Abrão. Que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela é sua mulher? Porque você disse, ela é minha irmã, deixando que eu tomasse como minha mulher. Aqui está ela de volta. Pegue-a e suma daqui. O faraó deu ordens aos seus subordinados para que fizessem Abraão sair do país. Abrão foi mandado embora com sua mulher e com tudo que possuía. Gênesis capítulo 13. Abrão saiu do Egito e voltou para o Neguebe. Ele, sua mulher e tudo que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abrão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Neguebe e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda, entre Betel e Ai, e edificou seu primeiro altar. E ali, Abraão orou ao Eterno. Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico. Possuía ovelhas, gado e tendas. Assim, aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. Abrão disse a Ló: Não deve haver brigas entre nós, entre seus pastores e meus pastores. Afinal, somos parentes. Olhe em volta deste lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão.
que era muito bem irrigada. Isso foi antes do Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do Eterno, ou Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau, gente que pecava abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão: Olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como o pó, tanto que contá-lo será impossível. Será como contar o pó da terra. Por isso, levante-se e ponha-se a caminho. Ande por esta terra, de uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você. Abrão desmontou a sua tenda. Ele partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde edificou um altar para o Eterno. Gênesis capítulo 14. Após esses fatos, Anrafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, declararam guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é o outro nome de Zoar. O segundo grupo de reis, os que sofreram o ataque, reuniram-se no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles se submeteram ao domínio de Kedorlaomer durante 12 anos, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que eram seus aliados avançaram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus, desde a região montanhosa de Seir até El-Parã, nos últimos limites do deserto. No caminho de volta, pararam em Emispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a região dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Foi então que o rei de Sodoma, com o apoio dos reis de Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, que é Zoar, entrou na guerra. Eles se alinharam para combater os inimigos no vale de Sidim contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafael, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. O vale de Sindim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nos poços de piche, mas os outros escaparam e foram para as montanhas. Os 4 reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo o alimento e todas as ferramentas, e seguiram seu caminho. Nessa investida, capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma na época. Eles levaram tudo o que ele possuía. Um habitante da cidade conseguiu fugir e foi dar a notícia a Abrão, o hebreu. Abrão estava vivendo perto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Abrão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado prisioneiro, convocou seus empregados e todos que haviam nascido na casa dele. Eram 318 homens que saíram em perseguição aos captores no caminho para Dan. Abrão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Eles perseguiram os inimigos até Obá, logo ao norte de Damasco, e recuperaram tudo o que havia sido levado, entre eles Ló e seus bens e suas mulheres e o restante dos prisioneiros.
Depois que Abraão voltou da batalha em que derrotou Quedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me as pessoas, mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Faça um juramento solene diante do Eterno, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você fique por aí dizendo: Enriqueci Abrão. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam, Ané, Escol e Manre. Eles devem receber a parte deles. Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, Abraão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abrão, você não precisa ter medo. Eu sou seu escudo, sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança. Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou no Eterno, e Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu: Eu sou o mesmo Eterno que trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que possuísse. E Abrão disse: Eterno soberano, como vou saber que tudo isso será meu? E o Eterno respondeu: Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs a metade de uma frente para a outra. Mas as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abraão os enxortava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo, e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abraão: Saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Depois disso, punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um folgareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos, desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Assíria, território que os quineus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus